Se você clicou nesse vídeo é porque você quer ficar por dentro da linguagem do cinema. E esse é o nosso segundo episódio desta série que vai falar sobre roteiro cinematográfico. Sabe o que é o formato Master Scenes de roteiro para cinema? Vai ficar sabendo depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você está chegando agora no canal, saiba que nós produzimos conteúdo sobre audiovisual, cultura e educação. Então fique à vontade aí para se inscrever no canal e navegar pelos vídeos para conhecer todo o nosso conteúdo. E se você quer aprender sobre a linguagem do cinema, eu gostaria de te indicar o livro Criação de curta-metragem em vídeo digital. Nele você vai aprender os principais fundamentos para criar um curta-metragem da ideia até a exibição. O link do livro vai ficar aqui embaixo na descrição, beleza? Mas chega de apresentações e vamos falar de roteiro. No primeiro episódio nós falamos sobre como nasceu a técnica de animação stop motion no cinema e também demos 10 dicas de como criar a sua própria animação. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada lá porque tá bem legal. O link vai ficar aqui embaixo na descrição também. Vamos lá, roteiro de cinema. Bem no início do cinema, os filmes eram produzidos retratando cenas do cotidiano, pessoas andando pelas ruas, trem chegando à estação, trabalhadores saindo das indústrias. No início, o cinema tinha uma pegada bem documental, registrando a vida das pessoas. Naquela época, existiam poucas câmeras e os primeiros realizadores faziam tudo sozinho, da ideia até a conclusão do filme. Como ainda não existia a edição, os realizadores criavam seus filmes com um tempo de duração parecido com o tempo de um rolo de película, em torno aí de 10 a 15 minutos. Os primeiros estúdios de cinema como o Edison's Studio e o Mutoscope, que logo depois iria se tornar a grande Biograph Company, começaram a produzir filmes em série para exibição comercial. E esses filmes precisavam ter breves sinopses, ou seja, um resumo que era chamado de cenário, para facilitar a venda e a divulgação dos filmes. Esses cenários foram os primeiros roteiros cinematográficos, eram textos curtos de um parágrafo, que muitas vezes continham apenas o título e uma linha descrevendo a ação da cena. O storyline, como conhecemos hoje, não é algo novo e nem uma mera coincidência. Alguns filmes traziam cenário na abertura da exibição, para que o público entendesse melhor o que estava assistindo, como era o caso do filme Guerra de Travesseiros, produzido pela Edison's Studios em 1897. Nesse período do final do século XIX e início do século XX, o público já estava se familiarizando com os filmes e mostrar o cotidiano já não era mais novidade. O público queria ver histórias na tela. Os estúdios passaram a contratar jornalistas, dramaturgos, escritores para escreverem esses cenários para a produção de novos filmes. Um dos primeiros roteiristas contratados da indústria do cinema americano foi Roy McCardle, que foi contratado pela Mutoscope Company e foi autor de pelo menos 1000 roteiros. Já na Europa, vocês lembram lá do primeiro episódio? Georges Méliès também começou a estruturar seus filmes com roteiros bem simplificados. Esse roteiro usado por Méliès era mais parecido com um enredo como conhecemos hoje. Assim, os filmes foram crescendo e a técnica de emendar uma película na outra possibilitou a criação de filmes mais longos, e a nova arte cinematográfica, que ainda estava em construção, começava a ver o improviso de diretores e elenco como um problema de custo e de produção. Planejar um filme com antecedência passou a ser muito necessário, e o roteiro, além de uma ferramenta de produção e divulgação, passou a ser também uma ferramenta de criação conceitual e artística. Com o diretor e cameraman Edwin Porter, o roteiro ganhou mais importância na criação e preparação do filme O Grande Roubo do Trem, em 1903. Como podem ver, o roteiro já descrevia bem mais detalhes que os antigos cenários na fase anterior e eram muito mais que um resumo do filme. Era uma descrição bem detalhada de ações de cada cena. Mas o roteiro ganhou muito mais importância na escala de produção a partir de 1910
quando o roteirista, diretor e produtor Thomas Harper Ince, que assim como Charlie Chaplin era também um comediante que veio do teatro, esse cara percebeu que o roteiro servia não só para contar uma história, mas poderia estruturar e antecipar toda a produção de um filme. Thomas Ince construiu o seu próprio estúdio para criar filmes de faroeste e ajudou a estabelecer o processo de produção industrial no cinema americano como conhecemos hoje. Não haveria desperdício de tempo e dinheiro da equipe e do elenco no set de filmagem, que ficavam muitas vezes esperando horas pelas decisões do diretor para poder filmar as primeiras cenas. A partir da aprovação de um roteiro, um produtor iria comandar todo o processo de produção, construção de cenários, figurinos e objetos. A responsabilidade de criação não seria mais exclusiva do diretor, mas sim de uma equipe de produção. Tudo seria planejado antes, poupando tempo e dinheiro para produzir filmes em larga escala. Thomas Ince elevou o status do roteiro e estabeleceu a figura do produtor como o grande responsável pelo filme. Nessa nova indústria do cinema, o roteiro se tornou a peça-chave da produção, não só para narrar uma história, mas também para indicar sobre o que e como deveria ser filmado. Assim, a necessidade do desenvolvimento da linguagem do roteiro cumpriam dois objetivos. Primeiro, que era a criação artística literária em si, para se criar novas e belas histórias que levassem mais pessoas aos cinemas. E segundo, por uma necessidade financeira de diminuir custos e acelerar o tempo de produção. Outra grande mudança da história do roteiro foi em 1927, com o surgimento do som no cinema e o lançamento do primeiro filme falado, O Cantor de Jazz. A partir daí, os roteiros ficaram bem mais sofisticados do ponto de vista literário, e os roteiristas passaram a se organizar em sindicatos, pois não eram remunerados de acordo com o peso de seu trabalho dentro da produção cinematográfica. A grande maioria dos roteiristas na época ainda eram freelancers e muitos nem levavam os créditos pelos roteiros que escreviam. A técnica e a linguagem do roteiro já tinha ganhado mais importância com o realismo poético francês na década de 30 e também com o neorrealismo italiano até a década de 50 e 60. O neorrealismo italiano influenciou o cinema em vários países e se você nunca ouviu falar, vale a pena pesquisar e assistir todos os filmes desse período. Esse cenário também passou por outra grande mudança na década de 60 com o surgimento da Nouvelle Vague, um movimento conduzido por jovens cineastas franceses como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Renault e mais uma galera aí que buscava fazer filmes mais autorais e transgressores em relação às regras do cinema comercial. Se a indústria faz assim, nós vamos fazer diferente. E com isso, uma nova geração de cineastas americanos, influenciado por essa galera toda aí que eu citei, começou a rever os seus meios de produção e as formas de criação de seus roteiros. E essa galera americana aí era formada por ninguém mais, ninguém menos que Robert Altman, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese e George Lucas. O pessoal que curte cinema aí sabe quem são essas figuras. E se você não conhece o trabalho desses caras, você tem que conhecer. Dá um Google aí, procura a filmografia de todos eles e assista porque vale a pena. A Nouvelle Vague trouxe também a ideia de que os roteiros poderiam ser mais autorais e menos engessados pela indústria. E aquele formato de roteiro técnico que praticamente já vinha dirigido, criado lá pelos estúdios da década de 20, deu lugar ao formato Master Cine, que já existia no mercado, mas que passou a ser um novo padrão de roteiros de cinema até os dias de hoje. No formato Master Cine, existe uma distinção entre o trabalho do roteirista e o trabalho do diretor. No Master Cine, o roteirista deve se preocupar com a história e os personagens, e não com os aspectos técnicos de direção. Nesse formato de roteiro, o fundamental é a história que está sendo narrada. Mas afinal, o que é esse formato Master Cine? É um padrão adotado internacionalmente para que todo o roteiro possa ser lido e compreendido por qualquer pessoa da área cinematográfica. Seja ele um diretor, produtor, um executivo, técnico, um avaliador, um ator, seja quem for. O padrão Master Cine permite que qualquer pessoa envolvida na cadeia de criação e produção cinematográfica possa ler o seu roteiro e identificar nele todo o potencial narrativo e audiovisual que a sua história tem. Essa formatação permite unificar todos os roteiros escritos para só se destacar o conteúdo das histórias e seus personagens. Por esse motivo que a grande maioria dos editais,
concursos e produtoras solicitam que o roteiro esteja formatado no padrão Mastercine. Para quem não conhece os elementos principais do Mastercine, esses elementos são cabeçalho, descrição da ação, personagem e diálogo, como vocês estão vendo aí no exemplo de roteiro. Cabeçalho serve para introduzir uma nova cena, para introduzir uma mudança de espaço ou tempo na história. Nele, nós temos a informação de número da cena, se ela é uma cena interna ou externa, qual a localização, ou seja, o local onde se passa a cena, e também a indicação de tempo, se é manhã, tarde ou noite. Na descrição da ação, a gente descreve o que ocorre e como ocorre na cena. Serve para visualizarmos todas as ações relevantes que não estão indicadas pelos diálogos. Já a personagem é a identificação de quem está falando em cada cena. E os diálogos, obviamente, são as falas da relação entre os personagens ou entre o personagem e o espectador. Existe ainda os elementos de transição das cenas, mas dependendo da maneira como você escreve, não há necessidade de colocar no roteiro essas transições. Isso pode ficar a cargo da direção no momento de cortar uma cena para outra. Mas se você quiser colocar, ok, tá tudo certo. Hoje em dia você também não precisa mais se preocupar com as normas de formatação de texto, porque a grande maioria dos programas e aplicativos para criação de roteiro já possuem essa formatação dentro deles. Coisas do tipo tamanho da fonte, tipo da fonte, espaçamento, parágrafo, imagens, você não precisa mais se preocupar com isso porque o programa já vem pronto. Programas como Celtics ou Final Draft estão disponíveis para você só usar e se preocupar com a história e com os personagens. Se você não conhecer nenhum desses programas, nós temos uma videoaula completa aqui do aplicativo Celtics para criação de roteiro. Vou deixar o link aqui no card para vocês, beleza? Vamos deixar também o link com o Final Draft aqui na descrição para você baixar e usar gratuitamente por 30 dias para conhecer o programa e ver como ele funciona. Essa é uma parte muito chata da criação de roteiros, mas se você não seguir a formatação padrão da indústria, muitas vezes o seu roteiro pode nem ser lido ou avaliado por causa disso. Os caras já limam quando percebem que não tem a formatação correta. Agora, se você quer ser um roteirista profissional, tem que pelo menos formatar o seu roteiro de forma profissional, beleza? No próximo vídeo nós vamos apresentar os principais elementos de um processo de criação de roteiro cinematográfico. Se você quer saber como escrever um roteiro de cinema, fique ligado no nosso próximo episódio dessa série. Lembrando, pessoal, que esse vídeo está repleto de resumos e simplificações. Se você realmente quer aprender sobre roteiro, vai ter que ler muito e praticar muito mais. Você vai precisar ler roteiros de filmes e vai precisar praticar escrevendo seus próprios roteiros. Hoje em dia, há muitos livros sobre o processo de escrita criativa, como esses que vocês estão vendo aí. Vamos indicar também os sites Roteiro de Cinema, Tertúlia Narrativa e o site Além do Roteiro. Os três possuem muitos artigos, referências e principalmente bancos de roteiros que vale muito a pena você visitar, dar uma olhada, baixar roteiros e começar a ler os roteiros. Nós aqui do canal estamos sempre consultando esses sites quando se trata de roteiro para cinema. Os links vão ficar aqui embaixo na descrição também. Bom, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui e nos dê uma força dando um like nesse vídeo, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber novidades. Isso é importante e fortalece muito o conteúdo do canal. E você? Qual a dificuldade você tem para escrever roteiros? Escreva aqui nos comentários. Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!